assentar, irmãos amados. Glória a Deus. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis perante a tua face, Rei meu e libertador meu. Amém? Glória a Deus. Irmãos amados, seja Deus glorificado nesta noite pela oportunidade graciosa que Ele nos dá de aprendermos a sua santa e gloriosa palavra. Estamos aqui, irmãos, caminhando para o fim da meditação do livro do servo de Deus, Neemias. Glória a Deus. O que muito me alegra são as palavras de Paulo, o apóstolo do Senhor, que disse: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Apareceu aí um livro há muitos anos atrás, e agora eles estão reeditando este tal livro, dizendo que o que está escrito sobre Neemias não tem nada a ver com a gente, o que está escrito sobre José não tem nada a ver com a gente, o que está escrito sobre Moisés não tem nada a ver com a gente. Isto é heresia pura e deve ser rejeitada pelos servos de Deus. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Tem um proveito. Se alguém não descobriu o proveito, é problema dele, né? Que está com a vista curta. Glória a Deus. Mas que tem proveito, tem. Quem crê nesta verdade, diga amém em nome de Jesus. São princípios eternos que nunca mudam. Meus amados irmãos, nós, semana antepassada, nós estudamos, com a graça de Deus, sobre a viagem que Neemias fez de volta à Pérsia. Ele voltou, o rei mandou chamar, e depois de um grande trabalho, de um grande avivamento, de um grande despertamento espiritual, e agora ele deixou Jerusalém e voltou à Pérsia. Não sabe que as viagens não eram como hoje. Hoje a gente faz uma viagem de manhã a São Paulo e à noite já está em casa. Não é verdade, irmãos? À noite já está em casa. Naquele tempo as viagens demoravam anos. Era a pé pelos desertos, não havia estradas, não havia pavimentação, nem estrada havia. Saía pelo norte, pelas estrelas, guiado pelo nascente, pelo poente, e algumas veredas, mas muito precária a situação. Ladrões pelo caminho, assaltantes, isso não é novo não, viu, irmão? Já é velho. Glória a Deus. E, meus amados irmãos, eram viagens perigosas, a pé, quando muito em lombo de camelo, eram os únicos que podiam atravessar os desertos, que é grande parte. E a pessoa ia, passava anos para poder depois voltar. Mas, irmãos amados, o Espírito de Deus nos revela que, na ausência de Neemias, todos os males voltaram. Não foi isso que nós aprendemos? Todas as mazelas que foram debeladas, que foram expulsas pela palavra de Deus, elas voltaram. Então isso mostra, irmão, que a igreja precisa manter a vigilância. A igreja precisa manter o avivamento. A igreja precisa manter a palavra. Porque senão as coisas voltam. Os erros voltam, as heresias voltam, o pecado volta, a frieza volta. É essa lição que o Espírito Santo de Deus está nos revelando nesta noite. Então, irmãos amados, como nós vimos semana passada, foram 12 anos fora, e quando Neemias volta, já é no tempo de Malaquias, já é no tempo do profeta Malaquias. E ali, irmãos, nós vimos que os amonitas voltaram à casa de Deus. Eliasibe, o sacerdote, desviou-se não, declarou-se. Glória a Jesus. Não é? Desviado ele já era. Às vezes a pessoa não se desvia, se declara. Já estava desviado, só fez se declarar. E Neemias e Eliasibe fez uma tristeza,
casou um filho com a filha de quem? Quem lembra, meus amados irmãos? Parece que vocês estão dormindo hoje, glória a Deus. Casou com um filho de quem? Uma filha dele com um filho de? Tobias. Tobias era o que lá de Samaria? Quem lembra, irmãos amados? Governador, glória a Jesus, né? Aí casou a filha e tal, e foi aquela festa boa. E o pior, colocou Tobias para morar dentro do templo. Um amonita morando dentro, fez um pátio lá, derrubou lá umas paredes e botou a mobília de Tobias dentro do templo do Senhor, irmãos. Irmãos amados, a pior coisa do mundo é um sacerdote sem compromisso com Deus. Ele bota Tobias, bota Sambalate, bota Gesem, né? Tudo que não presta, se der lucro para ele, ele traz. Glória a Jesus, né? Se der lucro para ele, se der vantagem, se der alguma coisa boa para ele, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra. Olha, não pode colocar Tobias, mas Tobias não é rico? É filho de quem? Ou melhor, o genro é rico? Glória a Deus. E é o quê? É governador, então vamos negociar, glória a Deus, né? Vamos abrir uma exceção, glória a Deus. Isso serve muito para nós que somos pastores, que somos ministros, que administramos a casa de Deus, as congregações, glória a Deus, para não colocar Tobias dentro do lugar onde Tobias não deve estar. Aqui é lugar de quem nasceu de novo. Aqui é lugar de quem é remido. Aqui é lugar de quem é lavado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é lugar para quem nasceu da água e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos amados, na ausência de Neemias, eles deixaram de guardar o dia de repouso, voltaram a negociar no sábado, voltaram a vender peixe, voltaram a comprar carga. Eu não vou ler os versículos porque você já sabe. Voltaram a fazer casamentos mistos. E, meus amados irmãos, agora quando Neemias chega, o desmantelo está generalizado. E agora, irmãos? Irmão, não tem coisa pior para um pastor, para um líder, é ver o seu trabalho desmoronado. Eu acho que para quem tem amor a Deus, quem tem amor à casa de Deus, ver o seu trabalho desmoronado, eu acho que Neemias não deu. Tem um pastor amigo meu, que ele é um servo de Deus, mas ele tem dificuldade de falar. Ele tem mais dificuldade, eu tenho, mas ele tem mais do que eu, glória a Deus. Aí ele, quando tinha uma raiva, ele dizia, Orivaldo, ele não dizia Orisvaldo. Ele dizia, Orivaldo, eu fiquei de dar um colapi. Glória a Jesus. Aleluia. Eu acho que Neemias ficou de dar um colapi, irmão, glória a Deus. Quando ele chegou, que viu a bagaceira, que viu o desajuste, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele produziu, por terra. Irmãos, e nós pastores, irmãos, precisamos estar preparados, viu? Deus nos prova. Não sabia disso, irmão? Deus nos prova. Deus, ele permite coisa no ministério da gente, que a gente, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Eu não ensinei, eu não orei, eu não jejuei, eu não construí na rocha. E como é que pode uma destruição dessa? Nós, pastores, precisamos estar, o quê, meus amados irmãos? Preparados para enfrentar desajustes, enfrentar coisas que a gente nem imagina, nem espera. Glória a Deus. Neemias, um servo de Deus, enfrentou essa dor, enfrentou essa lança no peito, essa flecha na alma de ver o trabalho desmoronado. Mas a palavra de Deus para nós é esta: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quem pode dar glória a Deus nesta noite, irmão? Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Quer dizer, não deixe de fazer. Mesmo que pareça que o mundo acabou, mesmo que pareça que ninguém está lhe dando ouvido, mesmo que pareça que o seu trabalho é perdido, o trabalho de Deus não é perdido, é fase, é crise, mas a vitória é de quem serve a Deus e de quem ama a sua casa.
Então, irmãos amados, nós vemos aqui essa tristeza. Mas vamos para as Escrituras, irmãos. Jesus disse que não deveria ser assim. Tem coisa na igreja que não deveria, mas acontece. Não deveria. Vamos ver isso, irmãos, no Santo Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 20, e o versículo 26. Glória a Deus. São Mateus, uma expressão de Jesus muito apropriada para essa situação. São Mateus, capítulo 20, versículo 25 e 26, para que nós possamos entender melhor. Glória a Deus. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Amém. Os irmãos lembram que aqui Tiago e João queriam, no reino de Deus, se sentar um à direita e o outro o quê, meus amados irmãos? À esquerda. E foram pedir a mãe, para a mãe interceder. A mãe alcoviteira. Glória a Deus. Acabou-se. Hoje não existe mais mãe alcoviteira, só naquela época. Glória a Deus, né? Aleluia. Então, irmãos amados, eles foram pedir: mamãe, fale com Jesus, para quando ele vir no reino dele em glória, quando ele vir, eu ficar à direita e Tiago à esquerda, né? Glória a Deus. Aí Jesus viu a ganância, Jesus viu a vaidade, Jesus viu a soberba deles. Quantos anos eles estavam andando com Jesus? Isso aqui já foi na véspera da semana da Páscoa, da última Páscoa. Quantos anos eles estavam andando com Jesus? 3 anos. E Jesus, irmão, se fosse eu, dizia: pronto, meu trabalho foi perdido. Passei 3 anos ensinando e eles não aprenderam nada, porque depois de 3 anos de ensino, depois de 3 anos e meio de doutrina, de exemplo, os camaradas ainda estavam com esse pensamento. Então, se fosse eu, diria: pronto, meu trabalho foi em vão. Glória a Deus. Parece que a mentalidade deles não abria, parece que a mentalidade deles não entrava nada. Aí Jesus deu uma repreensão, Jesus chamou mesmo pesado, e quando foi no fim, Jesus disse, 26, por favor, repita só a primeira frase, glória a Deus. Não será assim entre vós. Tem outra tradução que diz: entre vós não deverá ser assim. Jesus disse: não, na igreja não deveria ser assim. Glória a Deus. No meio do povo de Deus não deveria ser assim. Não deveria, mas acontece. Tem gente que fica escandalizado. Irmão, e na igreja tem isso? Jesus disse que não deveria. Mas tem. Irmão, que coisa linda a Escritura. Jesus disse: não deverá, mas estava acontecendo. Não deveria, mas estava acontecendo. Então, tem coisa que acontece no meio do povo de Deus que Jesus disse: não deverá ser assim. Não deveria ser assim. Mas, lamentavelmente, acontece. E nós não podemos nos escandalizar. Nós não podemos perder a fé. Porque a nossa fé não está no que o homem faz. A nossa fé está no que a palavra de Deus diz. Jesus disse: não deverá ou não deveria ser assim entre vós. Gente, não deveria ser assim. Eu ensinei tanto, eu doutrinei tanto, eu dei exemplo a vocês, eu servi, eu fiz tudo por vocês, mas vocês não aprenderam praticamente. Depois de 3 anos e meio de ensino, vocês não aprenderam praticamente nada. Não deveria, mas acontece. Então, irmãos, nós aprendemos que não deveria, mas acontece. E a gente não pode se escandalizar, não pode perder a fé, não pode desanimar. Não. Nós temos que sempre ser animados. Só não podemos fazer como uma irmã foi dirigir um culto de senhora, eu já contei aqui, e o culto estava frio, desanimado o culto de senhora, e ela quis animar e disse: animais, irmãs, animais. Glória a Deus, né? Terminou xingando as irmãs, glória a Deus, né? Aleluia. Então a gente deve se animar, mesmo que as coisas não estão sendo da forma que deveria.
Glória a Deus, mas nós devemos nos animar. Quem vai se animar e vai continuar? Dê glória a Deus. Irmão, você dá um ensinamento hoje, quando é amanhã, alguém manda uma fotografia para você. Olha, glória a Jesus. Quem estava? Glória a Jesus, parece. Mas não é meu Jesus, amado, não é possível. Não. É capaz de dar o quê? O pastor disse que ia dar o quê, meus amados irmãos? Meu Deus do céu. Mas Jesus, eu não ensinei. Jesus disse, entre vós não deveria ser assim. Mas acontece. Então, irmão, ninguém espere que tudo vai dar certo. Quer dizer, dá certo no momento, porque no fim vai dar certo. Porque Jesus promete que a vitória é nossa. Mas ninguém espere uma coisa, ninguém espere 100%. Ninguém espere, porque se esperar, vai se decepcionar. Vamos ver isso nas Sagradas Escrituras. Outra vez, outra pergunta intrigante no mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 13, versículo 27. Glória a Deus. São Mateus, capítulo 13, versículo 27. Glória a Deus. Aleluia. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que que tem então joio? Pronto, somente até aí. Glória a Deus. E os servos do pai de família, indo ter com ele, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo o quê? Boa semente. Vamos ver se a igreja participa. Isso foi quando? Foi quando nasceu e apareceu o quê? No meio da roça, no meio da lavoura. Apareceu o quê, irmão? Mas o que foi que eles plantaram? O que foi que eles plantaram? Trigo. E quem planta trigo espera que apareça o quê? Trigo. É verdade ou não, irmãos amados? Diz que quando nasceu, apareceu misturado com o trigo o joio. Aí os servos, quando viram, ficaram admirados. Olha que coisa linda. Repete, por favor, irmão, essa revelação de Deus. Repete, por favor. E os servos do pai de família... Olha, não foi o pai de família que se espantou. Quem é o pai de família? Quem é o pai da família universal, da igreja do Senhor? Quem é o pai da família? É Deus. É Deus, nosso Deus. Olhe que não foi o pai de família que se espantou. Quem foi que se espantou? Os servos. Quem é os servos? Cadê os servos? Onde estão os servos? Jesus não se espanta com nada. Quem se espanta é a gente. Aleluia. Não foi o pai de família que se espantou. Foram os servos. A gente com a nossa fragilidade é que se espanta. A gente com a nossa fragilidade é que fica nervoso. A gente com a nossa fragilidade é que se assusta, mas não foi o pai de família que se assustou. Os servos foram ter com o pai de família e disseram, o que foi que eles disseram? Todo mundo acompanha a leitura. Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que que tem então joio? Meu Deus do céu. Os servos do pai de família ficaram admirados. Mas, Senhor, não plantaste tu no teu campo boa semente? Olha a semente aqui. Olha a semente. A Bíblia diz em Lucas 8, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra, é o evangelho, é a doutrina, é a Bíblia, é a revelação de Deus. E os servos disseram, Senhor, tu não semeaste boa semente? Como então tem joio? Por que então tem joio? Neemias plantou o que durante aqueles anos que ele passou lá da primeira vez? Foi que ele plantou lá em Jerusalém. Boa semente. De acordo com este versículo. O que foi que ele plantou lá em Jerusalém? Boa semente. E quando a gente planta boa semente, o que é que espera? Boa colheita. Mas nasceu joio, irmão. Quando ele chegou, estava uma roça de joio que não tinha mais tamanho. Não, trigo tinha pouco, glória a Jesus. Era um pezinho de trigo magro e uma moita de joio. Irmão, é para dar o quê? De acordo com o meu colega, é para dar o quê, irmão? Vê se vocês aprenderam. Um colape. Glória a Jesus. Irmão, se pastor viver e não morrer do coração, é porque o coração dele é bom demais. Não é, pastor Ana? Porque a gente planta a boa semente e aparece joio. Não é, pastor Ferreira?
Lá não é assim não, glória a Jesus, né? Aleluia. Pastor Ezequias lá só tem trigo. Olha como ele riu, glória a Jesus. Aleluia. Irmãos amados, causa admiração. Você planta com carinho, com amor, ensina, doutrina. Quando sai dali para fora, olha a moita de joio, né? Tem crente que já sai da igreja brigando. Vocês já viram isso? Eu já vi crente sair da igreja brigando. Uma vez eu vi um crente aqui, no tempo que o estacionamento era aqui embaixo. Quem lembra do tempo que o estacionamento era aqui embaixo? Ah, tem crente velho aqui, glória a Deus. Não sei o que será eu. Há 35 anos atrás, numa santa ceia aqui, no tempo do pastor Manuel Pereira, uma ceia de fogo, alegria, poder de Deus, aquela coisa linda. Eu digo, pronto, a gente vai ser arrebatado. Glória a Deus. Quando eu desci para o estacionamento, eu não tinha carro, não sei o que foi que eu fui buscar lá. Eu sei que eu desci no estacionamento, um crente estava com o carro fechando o carro dele. Aleluia. O pão da ceia ainda estava no pé da goela. Mas esse senhor me disse tanto palavrão aqui embaixo. Glória a Jesus. Mas, meu Deus, o pão ainda está entalado na goela, meu Deus. O sacramento da ceia ainda estava entalado e ele chamando palavrão virado. Num culto de fogo. Aleluia. Aqui embaixo. Então, meus amados irmãos, nós não podemos nos espantar. E você não pode se espantar com isso. Crente amadurecido não perde a fé por causa disso. Crente amadurecido conhece Bíblia e sabe que se planta trigo e aparece joio. E aí a pessoa pergunta, como? Olha a pergunta, como? Por quê? Por que tem então joio? Por que tem? Como é que pode uma coisa dessa? Louvado seja o nome de Jesus para sempre, mas a vitória é nossa e a gente vai continuar plantando trigo. Quem vai continuar semeando? Quem vai continuar plantando a boa semente? Apesar de tudo, nós vamos continuar plantando a boa semente. Não desanimemos, não desanimemos. Glória a Deus. Então nós vemos isso. Jesus disse, entre vós não deve ser assim, mas acontece. Foi assim ou não foi, irmãos amados? Os discípulos disseram, o senhor não plantou trigo? Como tem joio? Meus amados irmãos, isto acontece na história da igreja. Na história da igreja antiga e na história da igreja moderna. Na história da igreja antiga e na história da igreja de hoje. Acontece isso. É prova de Deus. Isso no ministério de Neemias foi uma grande o quê, irmão? No ministério de Neemias foi uma grande o quê? Prova. Nem todo tempo, pastores, é tempo de avivamento. Nem todo tempo é tempo de santificação. Nem todo tempo é tempo de batismo com o Espírito Santo. Nem todo tempo é tempo de cura divina. Nem todo tempo é tempo de levantar obreiros e obreiras. Nem todo tempo é tempo de glória. Tem tempo que você chega e vê as moitas de trigo. E vê as moitas de joio. Aleluia. Mas o Senhor vem do céu e traz o bálsamo. O importante é o obreiro ter a consciência do dever cumprido. O importante é o obreiro ter a consciência que fez tudo que Deus mandou. Deu exemplo, orou, jejuou, evangelizou, doutrinou, buscou, jogou o trigo e o resto deixe com o Senhor, que a seu tempo Ele vai fazer. Meus amados irmãos, nem todo mundo, irmão, tem aquela firmeza. É o que nós vamos aprender hoje. Nem todo mundo tem aquela firmeza que deveria ter. Nós vemos isso, irmãos amados, que Jesus disse, são muitos os chamados. Eu não vou mandar ler esse versículo, porque todo mundo sabe, São Mateus, capítulo 22, versículo 14. Todo mundo sabe que Jesus diz, são muitos os chamados, mas poucos o que, meus amados irmãos? Quer dizer, nem todo mundo que está na igreja faz parte dos escolhidos. Nem todo mundo. Está na igreja, canta, às vezes tem até cargo. Por exemplo, uma pessoa que não era escolhida e chegou a ser pastor apóstolo. Hoje é tanta gente fazendo questão de ser apóstolo, não é verdade, irmão? Qualquer Zezé de Marieta agora é apóstolo. Glória a Jesus. É tanto apóstolo no mundo, não é, irmão? Um camarada, meu irmão, que não é nem crente. Eu conheço deles que nem crentes são. E assina apóstolo
Zezé de Marieta. Mas repara mesmo, glória a Deus. Meus irmãos, esse nome de apóstolo não garante nada não, meu irmão. O que garante é ser trigo. O que garante é nascer de novo. O que garante é ser salvo na pessoa bendita de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Título não resolve. Não resolve. Título não resolve. Vamos ver uma pessoa que tinha o título de apóstolo e não era nada. Vamos ver isso em João 13, no Santo Evangelho. Segundo escreveu João, nosso querido apóstolo do amor e amado de Jesus. São João 13, 13. Glória a Deus. Evangelho de João 13 e 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Eu acho que eu me equivoquei na minha anotação. Leia o 10, por favor. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Olha, Jesus estava na ceia. Na ceia, só quem participou, na instituição da Santa Ceia, só quem participou foram os apóstolos. Só estavam os 12. A Bíblia diz que só estavam os 12 apóstolos. Somente os 12 apóstolos. E, meus amados irmãos, Jesus disse: olha, vós já estáis limpos, mas não todos. Quer dizer que tinha alguém ali que era apóstolo, mas não era limpo. Não era nascido de novo. Nunca viu a água do Espírito Santo nem borrifar. Quem era esse que Jesus estava se referindo? Judas. Cadê a igreja, o conhecimento bíblico da igreja? Quem era esse, irmão? Judas. Tinha um ali que nunca viu a água do Espírito. Irmão, pode acontecer de a pessoa alcançar cargos na igreja sem nunca ter visto um pingo da água do Espírito Santo. E o pior, irmão, ó, se você andar por esse mundo afora, a gente vê cada marmota. Glória a Jesus, irmão. Gente que nunca nasceu de novo, pastor. Nunca nasceu de novo, nhaco. Nunca nasceu de novo, presbicho. Jesus disse: vós já estáis limpos, mas não todos. Irmãos, acontece. E você não pode se escandalizar. Você não pode se escandalizar. Irmão, eu encontrei um pastor que fez isso. Eu encontrei um presbítero que fez isso. Eu encontrei um evangelista que fez isso. Eu encontrei um missionário que fez isso. Não se escandalize, irmão. Porque Jesus, no tempo de Jesus, escolhidos a dedo depois de uma noite de oração. Quando Jesus foi escolher os apóstolos, ele passou uma noite toda de oração ao Pai. Ora, Jesus, que era Jesus, passou uma noite de oração para escolher 12 e escolher um que nunca viu água, grude puro. Glória a Jesus. 12. Glória a Deus. Então, como é que você vai se espantar no meio de 1000, no meio de 500, no meio de 600, no meio de 100? Você pode se espantar se tiver alguém no meio da obreirada que não viu água, que nunca nasceu de novo, nem o cheiro da água ele viu. O Espírito Santo nunca tocou a vida dele, mas aprendeu a pregar. Irmão, aprenda a pregar. E faz assim. E tem crente bobo que, aleluia. Aprenda a cantar, E o povo chora. Irmão, tem gente que diz, nunca viu água, glória a Jesus. Glória a Jesus. Nunca viu a água do Espírito Santo, nunca nasceu de novo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito. A água é a palavra, é a ação do Espírito Santo, é a lavagem, é a regeneração feita pelo Espírito Santo na vida da pessoa. Mas aprenda a pregar,
aprende o caqueado. É verdade, meu irmão? Sabe emocionar o povo, né? E tem crente bobo, irmão, que chora. Tem deles que dá até passamento. Quem se lembra de passamento? Quem lembra? Essa geração não sabe o que é passamento. É desmaio. Tem camarada artista, irmão, glória a Jesus. Chora com a Aparecida. É? O povo chora com a Aparecida quando ela fala. A menina, aquela minha Aparecida, que vive aqui no paletó. Sim, sim. Mas, irmão, um dia não tem uma criaturazinha que fica aqui, sem juízo, como eu já vi. Paletó. Eu não vou dizer o nome não, que pode até dar cadeia, glória a Jesus. Não tem 2 tons de juízo. E só é crente aqui na igreja para fazer uma coletazinha, glória a Jesus. Quando sai, só Deus sabe. Aí um dia eu estava num culto, eu preguei, irmão. Preguei que suei até a meia. Pouca gente deu glória a Jesus. Eu digo, meu Deus, não foi na sede não, foi numa congregação. Aí eu preguei. Elian cantando. Elian Oliveira cantou nesse dia. Elian cantou que quase perde a voz. E o povo se alegrou, mas não foi tanto. Quando eu saí da igreja, estava aquela criatura profetizando. Vou te dar um carro. É? Vou te dar um carro. Vou te dar um carro, vou te dar um apartamento, uma família, o pai, a mãe e os filhos. E ela, aquela, glória a Deus, vou te dar um carro, sou eu, e a família todinha. Eu digo, mas eu já vi que eu estou mole mesmo, glória a Deus. Não tá ruim o negócio do meu lado? Perder pra cá. Pois, irmão, quando eu preguei, a família não botou uma lágrima. Mas quando aquela criatura botou para profetizar, eu passei, o pastor ali passou e olhou assim, eu vi um negócio, e os irmãos, o que é aquilo? Isso é fulana, virada. E a família chorando, e o menino, um rapazinho, ainda disse, Deus fala. Deus usa quem quer, né? Deus usa. E ainda disse mais uma piada comigo, Deus usa quem quer. Irmão, tem crente tolo, fácil de ser manipulado por vigaristas. Fácil de ser manipulado. Eu digo, meu Deus, eu pensava que era um grande pregador, mas já vi que... Glória a Deus, né, pastor Severino? Glória a Deus. Então, irmão, Jesus disse que nós não podemos nos espantar, porque tem gente que chega a ser apóstolo, mas nunca viu água. Jesus, vamos ver, todo mundo repita esse versículo, irmão, e se eu fosse você, eu grifaria, eu pintaria com aquele marca-textos na Bíblia. Por gentileza, leia, todo mundo, 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Aprendeu? Aprendeu? Naquela reunião só tinha o quê? Naquela reunião da primeira Santa Ceia, portas fechadas, só tinha quem? Vê se vocês aprenderam. Só tinha quem? Apóstolo. Jesus, mas Jesus disse, vós já está limpo, mas tem alguém no meio de vocês que não está lavado. Essa palavra lavado no grego é luo, que quer dizer o banho da regeneração. Luo. Aí Jesus disse, quem já está lavado não precisa lavar, senão os pés. Aí esse outro lavar não é lu, é nípito, que quer dizer lavar apenas uma parte. Lavar as mãos ou lavar os pés. Então, meus amados irmãos, aquele povo que se desviou, por que foi que aquele povo se desviou no tempo de Neemias, na ausência de Neemias? Porque eles não eram escolhidos. Por que eles se desviaram? Porque quem é escolhido, irmão, passa 10 anos sem pastor, passa 20 anos sem pastor e continua crente. É verdade ou não é, irmãos amados? Se mudar de pastor, ele continua na mesma doutrina. Se chegar um pastor liberal, ele não aceita a liberalidade. Ele permanece na doutrina velha que ele aprendeu. Mas Jesus disse, mas nem todos. Nem todos. Glória a Deus, nem todos. Bendito seja o nome do Senhor, nem todos. Não todos. Então, aqueles que se desviaram no tempo que Neemias estava ausente, é porque não eram nascidos de novo.
A realidade naquele tempo não era nascido de novo no sentido que temos na nova aliança. Mas quer dizer, não tinham compromisso com Deus. Não tinham compromisso com o Senhor. Glória a Deus. Nós vemos aí, meus amados irmãos, que existe a construção e existem as colunas. Vamos ver isso? Não, um minutinho só. Glória a Deus. Versículo 18 do texto de João. João, o mesmo capítulo 13, versículo 18, por gentileza. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Acho que alguém ficou triste, não foi quando Jesus falou isso? Aí Jesus disse, não fique triste não, que eu não estou falando de todo mundo não. Às vezes o pastor dá uma doutrina, né? E alguém se ofende. Eu acho que ali alguém se ofendeu. Jesus disse, não, eu não estou falando de todos vós não. Eu sei quem eu tenho escolhido. Prossiga. Mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Não falo de todos vós, eu bem sei os que ele tem escolhido. Jesus disse, eu conheço quem eu escolhi, eu conheço quem é meu, eu conheço quem foi lavado, eu conheço quem tem o meu temor, eu conheço quem me ama e me serve com alegria. Aleluia! Então, irmãos amados, nós vemos aqui na palavra de Deus que existem os crentes coluna. Crente coluna. Vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Apocalipse 3 e 12. É um versículo muito conhecido, mas tem uma revelação para nós. Glória a Deus. 3 e 12 de Apocalipse. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Pronto. Jesus disse que aquele que vencer, ele fará coluna no templo de quem, meus amados irmãos? Meu Deus. Meu Deus, olhe para cá. Se você for a Roma, se você for à Grécia, se você for ao norte da África, se você for a Israel, se você for ao mundo antigo, você vai encontrar as ruínas do que era palácio. Você vai encontrar as ruínas do que era templo antigo. Você vai encontrar as ruínas dos prédios. Só tem uma coisa em pé. Quem sabe dizer, quando tudo desmorona, o que é a única coisa que fica de pé naquelas ruínas? Colunas. Jesus disse que o crente que vence é comparado com uma coluna. As pedras vão embora. O templo desmorona, o povo carrega, mas as colunas, você chega na Grécia, você chega na Roma antiga, o fórum de Roma, o antigo fórum de Roma, só tem de pé o quê? As colunas. E as pedras e as paredes foram embora, mas as colunas estão de pé. Você chega no Paternon, salvo equívoco, na Grécia, que era lá no pé da montanha, que era o templo da deusa Atenas, que era a padroeira da cidade de Atenas. Não tem uma parede, não tem uma pedra. Agora, todas as colunas estão o quê? De pé. Porque coluna é sinônimo de quê? Coluna é sinônimo de quê? Firmeza. Jesus quer fazer de mim e quer fazer de você, crente, coluna na casa de Deus. Aqueles que não têm firmeza, 1000 cairão a teu lado, 1000 cairão a teu lado, e 10.000 o quê, meus amados irmãos? Mas tu não serás atingido. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, irmãos amados, nós devemos ser colunas. Se você vê desmoronar, se você vê alguém mudando, se você vê alguém tomando rumo diferente, mas os crentes colunas, você passa 20 anos fora, quando você chegar, a coluna está de pé. Agora, aqueles que não eram colunas, ninguém sabe nem onde anda. Aqueles que não eram colunas, ninguém sabe nem onde anda. Então, irmãos amados, nós temos que ser crentes de propósito, crentes com convicção, crentes com segurança. Os irmãos sabem que houve um avivamento no tempo de Josias. Essa história é de idas e vindas. O Wisber, que é um grande comentarista bíblico, ele diz que a vida da igreja, a vida do povo de Israel e a vida da igreja, e a vida dos crentes, coletiva e individualmente, é uma vida de recomeços. Precisa de vez em quando começar tudo de novo. No tempo do rei Josias houve um grande avivamento. Mas quando Josias morreu, que foi um dos últimos reis de Judá,
antes do cativeiro babilônico. Quando Josias morreu, o povo voltou. Não lembra que no tempo de Josias foi descoberto o que no templo? Onde estão os crentes que conhecem a Bíblia? O que foi descoberto no templo, que estava perdido durante muitos anos? O livro da lei, a Bíblia, o Pentateuco. Foi achado. E foi lido, e houve um quebrantamento, e Josias chorou, e Josias foi na casa da profetisa Uda, e a profetisa confirmou a palavra, e foi aquela bênção, e foi aquele avivamento, e Israel se voltou para Deus, mas Josias morreu jovem. Josias morreu com 40 anos, foi inventado de brigar com um faraó do Egito, e no conflito, não tinha necessidade dele ir, foi imprudência, morreu, e quando Josias morreu, o avivamento morreu também. O avivamento acabou. Porque as colunas eram poucas. Se tivesse muitas colunas, o avivamento não teria, mas as colunas eram poucas. Aí vem agora Jeremias. Jeremias foi quem enfrentou o desmoronamento. Josias morreu e Jeremias ficou. Jeremias era amicíssimo de Josias. Até nos livros apócrifos, uma elegia, um ode fúnebre que Jeremias escreveu em homenagem a Josias. Porque havia um relacionamento muito grande entre Josias e Jeremias. Jeremias foi um ajudador de Josias. E quando Josias morreu, quase que Jeremias morre também. Porque a amizade era muito forte, o respeito era muito forte. Ele admirava muito Josias, porque Josias foi um rei fiel, foi um rei de avivamento, foi um rei de doutrina. Quando Josias morreu, Jeremias quase morre. E ficou Jeremias sozinho para enfrentar o desmoronamento. Aí o livro de Jeremias é baseado na morte de Josias, nas desgraças que aconteceram, nas quedas que aconteceram. Aí Jeremias, irmão, ele faz uma coisa interessante. Ele chama os recabitas. E quem eram os recabitas? Os recabitas, vamos para a Bíblia, no capítulo 35 de Jeremias. Versículo 8, Jeremias capítulo 35, versículo 8, tem uma revelação. Jeremias 35, 8. Glória a Deus. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Bom, havia em Israel um povo que não era israelita, eles eram queneus, eles eram descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Se você for voltar para a Bíblia, você vai descobrir que Moisés tinha um cunhado chamado Obabe. E esse Obabe era irmão de Zípora. Zípora era midianita, eles não eram israelitas. E Obabe até veio morar no meio do povo de Israel, mas ficou meio separado. E houve um antepassado dele chamado Jonadab. E Jonadab deu uma doutrina a eles que não era bíblica, que eles não podiam beber vinho de maneira nenhuma, era uma exigência de Jonadab. Jonadab deu uma doutrina a seus filhos, à sua tribo, ao seu clã. Ele disse: nem eu, nem vocês, nem nossos descendentes, ninguém bebe vinho. Não era a palavra, era uma doutrina de Jonadab. Meus amados irmãos, vamos ver esse Jonadab, a gente vai encontrá-lo no Velho Testamento, naquela luta mas não vou ler para não tomar tempo, no tempo de Jeú. Vocês vão encontrar Jonadab no tempo de Jeú, quando Jeú vai destruir a casa de Acabe e Jezabel. Aí Jonadab encontra com Jeú, e Jeú diz para ele: reta é o teu coração com o meu coração, dá-me a mão e sobe no meu carro. Quem lembra dessa história? Jonadab e Jeú. Então, sabe quantos anos se passaram daquela época para Jeremias? Passaram-se 277 anos. Diga comigo, 277 anos. 277. Do tempo de Jeú para Jeremias foram 277 anos. Jonadab já tinha morrido há muitos anos, não tinha mais nem os ossos. Mas os descendentes dele continuavam, o que, meus amados irmãos? Obedecendo a doutrina do pai deles, do patriarca. 277 anos depois. Quando foi um dia, Jeremias disse: eu vou dar uma doutrina a esse povo de Israel, esse povo desobediente.
chamou os filhos de Jonadab, os recabitas, chamou, vamos ver o versículo de número 3. 35 e 3. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Amazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. 4. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalai, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Prossiga. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. 6. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Mas, irmão, já pensou? Jeremias foi lá onde estava essa tribo que não era israelita, era descendente do cunhado de Moisés. Chegou na casa de Deus, botou uma mesa bem grande, cheia de taças de vinho, chamou aquela família grande e disse: esse vinho é para vocês, bebam. Aí eles disseram: nós não vamos beber. Por que vocês não vão beber? Porque nosso pai, Jonadab, há 277 anos atrás, disse que não era para a gente beber vinho. Aleluia! Versículo 8, glória a Deus. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Meus irmãos, eles eram obedientes a uma doutrina de homem. Eles eram obedientes a uma doutrina que não era de Deus, era uma doutrina do pai deles. Aí Jeremias disse: agora eu vou arrochar. Jeremias disse: está vendo, casa de Israel? Vocês estão vendo? Esse povo está obedecendo uma doutrina do pai deles. E vocês, rebanho de desobedientes, que não obedece à voz do Pai Celestial, que não obedece à voz de Deus. Olha aí, meus amados irmãos, o versículo de número 12 e 13, por gentileza. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Mas, irmãos amados, em outras palavras, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os recabitas obedeceram à voz de Jonadab, pai deles, e o povo de Israel não obedecia a Deus. Os irmãos sabiam que tem gente lá fora que obedece mais à religião deles do que certos crentes? Não sabia disso, irmãos? Mano? Tem gente lá fora que obedece mandamentos que não foi Deus que deu, mas porque eles receberam aquele mandamento da religião deles, receberam aquele mandamento dos pais, dos avós. Não é verdade, irmão? Por exemplo, irmão, tem pessoa da religião católica, com todo respeito, dê um peixe a ele para ele comer sexta-feira da paixão. Dê um peixe a ele. Aliás, perdão, dê uma picanha a ele para ele comer sexta-feira da paixão. Ele come? Não. E esse mandamento é da Bíblia? Esse mandamento é de Deus? Não. É de Jonadab, pai deles. Foi o Papa João 38 que inventou. Não foi a Bíblia. Mas ofereça uma picanha para eles dia de sexta-feira da paixão. Vixe, Deus me livre. Vixe. Vai cair um raio, glória a Jesus. Não come. Um mandamento de Jonadab. Um mandamento do homem.
Um mandamento que não é do Espírito Santo. Quer dizer que tem gente lá fora mais obediente do que crente, irmão. É vergonhoso. Foi isso que Jeremias disse. Jeremias chamou aquele povo que guardava um mandamento que não era de Deus, era do pai dele. O mandamento de Recabe, filho de Jonadab, nosso pai. Que mandou, foi ele que mandou. E 277 anos depois, eles ainda guardavam aquele mandamento. Aí Jeremias disse: e vocês, filhos de Israel? E vocês, filhos de Judá? Esses homens estão guardando o mandamento do pai deles, e vocês não obedecem a Deus. Deus manda profeta, Deus manda madrugando, Deus manda ensinando, e vocês não aceitam, e vocês não têm dado ouvido ao mandamento de Deus. O muçulmano, mande o muçulmano tirar a burca, aquela mulher muçulmana. Hein, irmãos amados? Hein? Chegue lá na Jordânia, chegue lá no Iêmen e diga a ela: tira esse pano do rosto. Manda ela tirar. Ela tira? Tira ou não? Não tira. E aquele mandamento é de Deus? Não é nem do Alcorão. Aquele mandamento de andar daquele jeito não é nem do Alcorão. Foi uma invenção que inventaram depois do Alcorão. Mas eles guardam aquela tradição do pai deles, de alguém que ensinou, que não é nem mandamento da religião. Foi alguém depois de Mohammed que inventou aquilo, e eles guardam. E tem crente, irmão, que não guarda nada. Você dá a doutrina na terça, vá na quarta-feira encontrar com ele na rua. Glória a Deus. No estacionamento, né, irmão? Não precisa nem na quarta. Glória a Deus. Irmão, não é uma coisa a gente refletir. É ou não é, irmãos amados? É ou não é? Glória a Deus. Muçulmano guarda aquela doutrina, né? Quando dá 5 vezes ao dia, eu já estive em país muçulmano. Quando dá 5 vezes ao dia, a ordem é orar onde estiver, rezar 5 vezes ao dia, onde estiver. Ontem, no meio da rua, no avião, eu viajei de avião, tinha uma turma, não sei se você estava. Não, foi na Colômbia, não foi? Foi na Colômbia. Eu viajei de avião, tinha um bocado de muçulmano, irmão. Quando a viagem longa, quando dava a hora da oração, eles chegavam no meio do avião, botava aquele tapete. No meio de todo mundo. Tem crente, irmão, que quando vai comer no restaurante, não ora não. Com vergonha. Tem deles que ainda fazem assim. Quando está no meio da alta sociedade, não dá a paz do Senhor. Os muçulmanos não, irmão, eles se ajoelham no meio de todo mundo. No avião. Glória a Jesus. Aí Jeremias disse: vocês estão vendo os filhos de Recabe? Vocês estão vendo os filhos de Jonadab? Aleluia! Dando exemplo a crente, dando exemplo a cristão, batizado com o Espírito Santo. Me tenha jeito. Aleluia, Jesus amado. Os filhos de Jonadab, os filhos de Recabe, guardavam o mandamento do pai deles. Era de Deus aquele mandamento? Era da Bíblia. Diz que eles não podiam morar em casa, é porque não deu tempo de ler. Eles não podiam morar em casa, eles tinham que morar em tenda. Eles não podiam plantar roça, eles tinham que comer o que a terra produzia. Tinha um bocado de regras deles que não dá tempo de ler. E eles disseram: não, a gente obedece a Jonadab, nosso pai. A gente obedece a regra de nosso pai. Aí Jeremias disse, botou os vinhos, as taças de vinho na frente deles. E eles disseram: não, cada vinho cheiroso, vinho Dom Bosco, vinho Raposa, vinho Quinta do Morgado, sangue de boi. E eles... Tem crente que não pode ver nem um vinho Raposa. Glória a Jesus, né? Se vê o vinho Raposa... Ligeiro, bota ligeiro. Diz que um dia... Eu não contei nenhuma hoje, não foi, irmão? Glória a Jesus. Diz que um dia o pastor ia viajando com os presbíteros no Rio Grande do Sul. E lá, quando faz frio, é para matar.
frio, 2 horas da manhã, o pastor, um evangelista e 3 presbíteros. Aí viajando, frio. Aí pararam num posto de combustível. Aí o pastor com frio, esfregando as mãos, eles também. Aí o pastor chegou assim para o rapaz da conveniência. Aí disse, olha, tem pinga? Aí o cara disse, tem, bote uma meiota. Aí os presbíteros olharam para o pastor, o evangelista também. Aí o pastor, enquanto o rapaz foi buscar a pinga, o pastor foi no banheiro. Aí eles disseram, eita, se o pastor pode, num frio desse, ligeiro antes que ele chegue, bota pra gente. Aí o rapaz botou 4 pingas, uma para o evangelista e 3 para os presbíteros. Aí botou 4 pingas, eles beberam ligeiro. Quando o pastor chegou, já tinham bebido. Aí o pastor, rapaz, tá um frio, não tá? E o do pastor lá, em cima da mesa. O pastor não tinha bebido, não. Foi pro banheiro. Quando eu disse, rapaz, o frio terrível, tá? Tá. Ô, garçom, traga aí um fósforo, por favor. Fósforo? E o pastor fuma também? Aí ele trouxe o fósforo, aí o pastor pegou o fósforo, chegou dentro do copo do álcool, aí ficou esquentando as mãos. Aí os presbíteros e o evangelista disseram, o senhor não vai beber, não? Sangue de Jesus me respeite. Irmão, glória a Jesus. Era para esquentar as mãos, irmão. E eles pensaram que era para o pastor beber. Esses não eram recabitas, não é, irmão? Glória a Jesus. Irmãos amados, a gente precisa ter firmeza. Quem pode dar glória a Jesus, irmãos amados? Quem pode dar glória a Jesus, irmãos amados? Pecador dando exemplo a crente. Recabita dando exemplo a crente. Jeremias disse, isso é uma vergonha. Era isso que Jeremias estava dizendo. Tem pecador que veste mais decentemente do que crente, irmão. É verdade ou não é, irmãos amados? Recabita. Vamos ficar de pé para orar. Glória a Jesus.